Eu prefiro conviver com os trabalhadores do que quaisquer outros segmentos da sociedade brasileira. Quando veio 64, por uma deliberação bastante pessoal e porque também eu já era funcionário do Banco do Estado do Paraná, completamente independente, ou seja, não vinculado a nenhuma organização política, achei que deveria me aproximar de bancários, porque o sindicato dos bancários talvez tenha, no terreno do sindicalismo paranaense, a história mais importante. Eu deveria me aproximar do sindicato dos bancários. Quando se abriu o primeiro processo eleitoral, que foi em princípios de 1967, nós inscrevemos uma chapa que demorou cerca de 1 ano e meio, 2, quando nós conseguimos arregimentar um número de bancários suficiente para, na primeira oportunidade em que houvesse convocação de eleições para o Sindicato dos Bancários de Curitiba, nós pudéssemos concorrer. Em junho de 1967, nós participamos do primeiro Encontro Nacional dos Bancários, foi no Rio de Janeiro, com as aproximações possíveis. Identificamos alguns bancários com os quais nos aliamos e começamos a estruturar um comando nacional. Esse comando teve um papel importantíssimo porque, em princípios de 1968, os acontecimentos que levaram o retorno do povo às ruas já pôde contar, pelo menos, com a área dos bancários. A ditadura militar, ela introduz no país, em julho de 1965, a primeira legislação salarial que define um tipo de política a ser levada para a economia como um todo, que era a política de subtrair rendas dos trabalhadores para transferir para o capital. O primeiro golpe dado pela ditadura militar no terreno legal. Nós sabíamos então que a luta contra o arroxo salarial, que passaria a pesar desde então, seria extremamente rígido e foi. A palavra greve, se você pronunciasse, já era considerado um criminoso. Mas nós criamos um boletim sindical que era impresso em mimeógrafo. Nós criamos também um costume. Todas as sextas-feiras, nós, que éramos 3 bancários liberados, distribuímos em Curitiba, em cada banco, em cada mesa, um desses boletins. Não podia falar de greve aqui, mas você poderia, por exemplo, dar uma notícia de que os bancários franceses estavam em greve. Você poderia dar notícias, acontecimentos gerais, com uma linguagem bastante simples, esperando que as coisas fossem sendo ampliadas com o tempo. Para se ter noção do quanto isso se ampliou, numa cidade que devia ter, à época, cerca de 5.000 bancários, nós chegamos a fazer assembleias com 3.000. Fui preso várias vezes. Como nessas atividades de distribuição de boletins nos bancos, pegava a gente em frente ao banco, levava para o DOPS, mas guardava a gente lá até o anoitecer, soltava, porque nós estávamos, dizia para eles, cumprindo uma atividade sindical. Posteriormente à minha prisão, todo o processo de sofrimento que ela representou, saindo da prisão eu voltei para o sindicato. Reassumi as minhas funções, minhas atividades. A ditadura militar viu que não tinha outra solução senão a cassação do mandato da gente como dirigente sindical e foi isso que foi feito comigo. Quando foi em 1972, tinha voltado para o banco e o banco, espertamente, me colocou dentro do departamento de pessoal com uma função de chefia, ou seja, tudo aquilo que eu poderia não ser. E eu discordei veementemente, acabei sendo demitido do banco e iniciei minha vida então como advogado, porque eu já estava formado como advogado em 1969. Eu comecei minha vida como advogado em 73, saindo um pouco de Curitiba
Aí fui para Pato Branco, fiquei lá cerca de 3 anos e voltei em 76 para retomar o processo de luta pela anistia ampla, geral e restrita, né? Que era uma proposta que começava a tomar corpo no Brasil. Mas um momento que foi mais importante foi o momento da criação do PT. Eu achava naquele momento que nós tínhamos criado ali pela primeira vez no Brasil um pacto entre as várias correntes e pensamentos de esquerda neste país que tinha uma proposta bastante definida. E eu continuo acreditando que o que foi assinado como manifesto de criação do PT e programa abraçado pelo PT no ato da sua criação, ali está o meu momento mais alegre e feliz da minha vida. Porque ali representava tudo o que eu gostaria que fosse efetivamente cumprido. E não foi. Eu acreditei demais e vibrei e me entusiasmei, etc., com a primeira eleição do Lula. É lógico que acabei caindo no ceticismo. Não sei, eu sei dos cercos que são feitos lá em cima. Não é fácil, não são fáceis os cercos. Mas era possível que naquele momento, ao invés de você procurar aliados, não é, dentro do Congresso Nacional, você procurasse se aliar com os anseios da população. Eu tenho certeza de que a população naquele momento daria todo o apoio possível e impossível para que nós promovêssemos as reformas que o país precisa. Isso também não foi feito, mas eu não posso abrir mão do fato de que fiquei intensamente alegre e feliz. Os governos Lula e Dilma jamais foram poder, foram poderes, né? Poder é quem detém a economia nas mãos, o controle da economia nas mãos. Este momento que nós estamos enfrentando hoje era perfeitamente previsível. Não há condições de o país retomar o desenvolvimento ou o crescimento econômico sem promover, portanto, reformas profundas na estrutura do aparelho de Estado. Até porque esse aparelho de Estado que nós temos hoje no Brasil, ele é exatamente o aparelho criado, mantido e defendido pela ditadura militar. É preciso que se mude a estrutura do aparelho de Estado e a sua democratização, que significa distribuir poderes ao povo, para que realmente represente o interesse do povo. Se você me perguntar qual Estado é esse, eu não sei. Mas eu acho que se você consultar o povo, você vai encontrar a solução. Sou daqueles que acreditam num espírito bastante sábio, inteligente, capacitado que tem o povo brasileiro de vencer dificuldades. Eu acredito no nosso povo, com tudo o que de mal existe dentro dele, com todos os males que o afetam, né? Fui, sou, continuarei sendo até morrer um militante político dedicado à causa dos trabalhadores. Eu prefiro conviver com os trabalhadores do que quaisquer outros segmentos da sociedade brasileira.